Mais um episódio incrível, um episódio importante, um episódio emocionante, um episódio muito bem atuado. Mas o que o roteiro continua fazendo com a Ellie é sacanagem. Sejam muito bem-vindos, esse é o Nerds Amadores. Hoje, sexto episódio de The Last of Us. Tá acabando, penúltimo episódio. E a gente teve aí um flashback, um episódio inteiro de flashback que a gente vai comentar aqui agora. O Joel voltou, tava com saudade. Antes de começar a falar desse episódio, eu queria pedir a você, se você tá chegando agora, então se inscreve no canal, clica no gostei, compartilha com os amigos. Fica ligado que a gente tá postando muita coisa aqui no canal, beleza? Então tamo junto, me segue também nas redes sociais, @NerdsAmadores, TikTok, Instagram, enfim, procura aí que tu acha. Então vamos lá, episódio de flashback, a gente vem aqui com várias situações que acontecem entre o Joel e a Ellie nesses 5 anos que se passam da primeira temporada para a segunda. Então é um episódio onde explica muita coisa e que é um episódio necessário para a gente entender, mas ele começa com um flashback específico que eu achei muito legal, que é o Joel adolescente conversando com o pai dele. Então a gente já vê ali a relação dele com o Tommy, dele querer proteger, dele ser esse cara protetor que se sacrifica pelas pessoas que ele ama. E a gente já vê que isso vem de berço, né? Já vem de muito tempo. Essa personalidade do Joel de proteger os que ele julga que não, né, que estão ali indefesos ou enfim, né, em alguma situação. E o diálogo dele com o pai é muito importante. Por quê? Primeiro, para acabar com essa conversa de que o Joe é um psicopata, que o Joe mata porque ele gosta, cara, eu nunca tive essa vibe, nunca senti isso do Joe. Eu sempre achei que ele é um cara que foi moldado pelo ambiente, porque mataram a filha dele, porque o mundo se acabou, o mundo tá uma merda, então ele tem que fazer o que é preciso para sobreviver. É diferente de uma psicopatia. E a gente vê que o mundo já vinha batendo nele de antes. O pai já batia nele de antes, tá? E a conversa dele com o pai é muito importante pra gente ver que ele tem esse exemplo em casa. E a frase que o pai fala, quando o dia você for pai, eu espero que você seja melhor do que eu. Então a gente vê que ele está tentando ser um pai melhor do que o pai dele foi. E isso fica muito claro durante todo o flashback que a gente vê nesse episódio. E aí a gente volta para todos os aniversários da Ellie, desde que acabou a primeira temporada. Então o Joey faz algumas surpresas e leva ela no museu, que é uma cena muito legal, que no jogo é uma cena muito emocionante. Essa aqui eu não achei tão emocionante, mas achei legal, achei bacana. O Pedro Pascal nesse episódio ele está sensacional, parece que realmente ele está ali se despedindo dele e ele se despedindo da série, então ele tá muito bem atuando aqui. As caras minimalistas que ele faz, as expressões que ele fica ali, que você percebe exatamente o que ele tá sentindo. Eu acho que é uma atuação assim maravilhosa, digna de ganhar prêmios, talvez. A gente vê de novo a dinâmica do Joe e da Ellie, é muito gostoso, cara. É muito bom a gente ver eles dois juntos, porque é uma química absurda, é a melhor coisa da série. A primeira temporada inteira é isso, e a gente sofre tanto quando isso acaba aqui na segunda temporada. Mas a gente revê esse pouquinho dela com ele, cara, isso é absurdo. É algo que realmente, pra quem é fã, foi um belíssimo episódio, uma belíssima surpresa. E aí, dentro desses flashbacks, a gente vê que o Joe faz de tudo pela Ellie. Ele pega um violão e ele conserta o violão, e ele faz tudo com muito cuidado. Depois ele faz uma surpresa, ele traz um bolo, ele quer fazer o aniversário dela, ele tá sempre pensando em coisas pra agradar ela, porque aí a gente vê que ele tá conectando com a conversa com o pai, de querer ser um pai melhor do que o pai dele foi. A gente vê que ele tá tendo uma segunda chance, porque mataram a filha dele e agora ele conseguiu, né, salvar ela na primeira temporada. E ali ele tá vivendo um conto de fadas que ele queria, que é a segunda chance de viver aquilo com uma filha. Então eu acho muito bacana a cena que ele é muito zeloso com ela, é muito acolhedor, um cara que quer muita coisa, muito preocupado. E a cena dele cantando, tocando no violão, cara, é uma cena muito importante pra série, é uma cena muito importante pra história de The Last of Us, que tem tudo a ver com o violão e com a música. Então,
Cara, foi muito bacana. E dentro desses flashbacks a gente vê que a relação deles vai esfriando um pouco, vai se desgastando um pouco. E aí eu tenho elogios e críticas a isso. Primeiro, os elogios. Eu acho muito bem construído, porque a gente vê que ela tá o tempo todo desconfiando dele, de alguma coisa ou outra, mas assim, mas ela ama ele, então ela continua ali vendo as surpresas que ele faz e tal. Mas ela sempre tem uma pulguinha atrás da orelha de que ele mentiu pra ela, então a gente vê isso acontecendo. E aí vai passando os anos, ela vai ficando mais velha, ela vai tendo outros interesses, né? Então, quando você vai ficando com uma certa idade, o seu pai, sua mãe deixa de ser a pessoa que você mais gosta ali de estar compartilhando as coisas para ser amigo, namorado, enfim. Então isso vai acontecendo de uma maneira normal. Essa birra de adolescente que é chato pra caramba, então é bem construído, mas a minha crítica é que isso tornou a Ellie muito chata, sabe? A Ellie já não tava agradando todo mundo e agora eu acho que ela piorou com esse episódio, porque eu tava achando ela muito chata, apesar de entender que isso faz parte da adolescência do que eles queriam passar, né? E outra crítica que eu tenho é que eu acho que essas coisas, por mais que elas estejam ali com esse plano de fundo da mentira que ele contou pra ela por trás, eu acho que enfraquece um pouco o real sentido dela ter ficado com raiva dele, que é a mentira que ele falou no hospital. Então ali parece que é uma coisa que não é só isso, sabe? Então, enfim, acho que tira um pouco do peso dessa mentira, mas assim, faz todo sentido com o que ele estava falando ali, acho que foi bem feito. E isso tudo vai culminar no lance do Eugene, que finalmente foi revelado, né? O que foi que o Joe fez com o Eugene. E assim, eu achei que foi muito sem sentido tudo aquilo ali. Toda aquela cena, apesar de ter sido uma cena boa, bem filmada, a série, como eu disse, está espetacular em termos de direção, de parte técnica, de ambientação, de figurino, enfim, de tudo, não tem nada para reclamar. As atuações também estão boas, tirando um pouco da Ellie, mas eu acho que não é culpa da Bella Ramsey, é culpa do roteiro, a gente vai falar um pouco disso. Mas eu acho que aqui o roteiro começa a complicar, porque eu acho que essa história do Eugene, ela não faz sentido nenhum com o que estava acontecendo. Primeiro, ele é um cara que tá implorando pra ver a mulher dele. Então ele pede pra ver a mulher. Cara, você me amarra, você me leva lá, eu fico distante, a gente dá um jeito e tal. O cara dá várias opções e o Joe é irredutível nisso. Eu não vi uma ameaça tão grande assim pra ele pra ele ter que focar nisso que é o que tem que ser feito. Apesar dele ser um cara meio paranoico, mas enfim, achei que foi um pouco demais. Acho que essa forma ser a forma que a Ellie descobre que o Joe tá mentindo. Acho que é uma forma interessante, mas não é tão impactante, né? Do que ela realmente descobrir uma mentira dele. Eu acho que ela pensou assim, peraí, se ele olhou pra mim e falou aqui, mentiu, que não ia matar o cara, e matou, então quer dizer que ele olhou naquele dia lá e disse que não matou. Então ela meio que juntou os pontos ali, eu acho que é interessante, mas ainda é fraco, não tem impacto pra o que é essa mentira, sabe? Essa é a mentira da série, é a mentira do The Last of Us. Tudo que tá acontecendo na segunda temporada é por causa disso, então eu acho que também não foi tão bom, né? Enfraqueceu um pouco essa situação dele ter mentido pra ela sobre o hospital na primeira temporada. E aí, cara, mais uma vez, a gente vê o Joel com ela ensinando coisas. A gente vê o Joel dizendo a ela, lembra do que eu te ensinei de rastrear? Lembra que eu te ensinei disso? E eles ali juntos, e aí você faz, cara, então ele ensinou. E por que ela tá com a Dina lá e não faz nada? É a Dina que faz tudo, cara. Então isso, mais uma vez, o roteiro traz essa falha deles. Dela não conseguir fazer nada sozinha, praticamente. A Dina tem que estar ensinando tudo. E aqui mostra que o Joe tá ensinando as coisas a ela, sabe? Então, realmente eu não... Acho que o roteiro aqui tá pecando. Mas o maior pecado de todos, é a Ellie dedurar o Joel sobre o Eugene. E eu acho que isso não casa com a relação dos dois, sabe? Por mais que o Joe tenha mentido, cara,
pareceu só mais uma adolescente chata, cara. Eu acho que quando ela fez isso, eu perdi toda a empatia que eu tenho por ela, eu perdi toda a magia que eu tenho com a Ellie, tudo. E tanto que eu me importo com a Ellie, que estava caindo nos últimos episódios por causa dessa questão desse roteiro que estava deixando ela em segundo plano. Eu acho que ela quase acabou ali. Eu não tô dizendo que eu desisti dela. Mas foi quase, cara. Porque ela dedurar o Joel é algo que pra mim era impossível, cara. Não tem sentido isso. É o cara que pô, passou tudo pra te proteger. E quando o cara faz uma merda ali, você vai e dedura ele na frente de todo mundo, sabe? Cara, enfim. Mas mais uma vez, a expressão do Pedro Pascal nessa cena é absurda. A expressão dele, todas as vezes que ela maltrata ele de alguma forma, dele respirando e olhando e falar, tá bom, tá certo, vou fazer o que você quer, vou tentar. Ele tentando ser um cara melhor e aí também corrobora com a situação dele tá fazendo terapia por causa que ele não quer ser igual ao pai dele. Porque dá vontade de bater nessa menina mesmo. Porque, cara, ah, foi horrível essa questão dela ter dedurado ele. E mais uma coisa que o roteiro pra mim não ficou, né? Não é pior do que ela ter dedurado, mas assim, cara, todo mundo nos primeiros episódios disse que o Joey matou o Eugene e que ele não tinha muita escolha. Mas aí depois mostra a Ellie dizendo a todo mundo que ele tinha escolha. E por que todo mundo acreditou nele? Tá bom, todo mundo. Ela continuou atendendo ele, dizendo assim: ah, você matou meu marido, eu sei que você não teve escolha, mas eu te odeio. Cara, ele teve escolha. A Ellie disse que ele tinha escolha. Então, peraí, pô. O roteiro não tá batendo, sabe? O Jesse disse que ele não tinha escolha. As pessoas passaram um pano ali pro Joel que não faz sentido com o que aconteceu, que é a Ellie ter contado pra todo mundo que ele tinha escolha, sabe? Se ele contasse a história dele e as pessoas acreditassem e a Ellie não falasse, faria sentido lá com os primeiros episódios que todo mundo achava que o Joel tinha feito a coisa certa. Mas aqui não foi. Então, cara, não tem muito sentido. Aí a gente corta pra cena da varanda, que, enfim, essa cena eu achei maravilhosa. É a cena que ela volta pra conversar com ele. A gente tem essa reconexão que a gente tava todo mundo pedindo, que eles, poxa, cara, eles juntos é tão bom, ela precisa perdoar ele, eles precisavam ter uma conversa, e ele morreu sem ter essa conversa e tal. E aí mostra que realmente eles tiveram. A cena é muito boa, a cena é praticamente idêntica ao jogo, e com exceção de uma coisa ou outra, uma frase ou outra, e a frase que ele fala, quando você tiver um filho, espero que você seja melhor que eu, casa com a primeira cena do episódio e traz todo esse background de volta pra cena e deixa um pouco mais impactante. Me emocionou, tá? Me emocionou bastante porque, mais uma vez, o Pedro Pascal nessa cena é absurdo o que ele faz. De expressão facial, de atuação, cara, muito, muito, muito pesada essa cena e muito bem atuada. Mas eu tenho uma crítica a ela. Essa cena, pra quem não sabe, ela é a última cena do jogo. E eles colocaram aqui. E cara, aí é onde eu falo que o roteiro também tá pecando. Terminar a série inteira, se a gente continua vendo a série, o que vai acontecer? Achando, pra quem não jogou o jogo, achando que a Ellie não conversou mais com ele, e no último episódio a gente termina a série mostrando isso, o impacto é muito maior, cara. Você dizer que a Abby quer matar o Joel na primeira cena da série também tira o impacto da coisa. Colocar todos os flashbacks juntos num episódio só, eu entendi narrativamente o que eles queriam fazer, mas se a gente tem esses flashbacks em cada episódio solto, então um episódio passa um pouco da história, passa o flashback, passa um pouco da história, passa o flashback, eu acho que seria melhor, a gente teria mais Pedro Pascal durante a série e a gente ia digerindo melhor essa situação desses flashbacks e a gente não teria um episódio inteiro que a história não andou pra frente também, que isso também é uma, um defeito, uma crítica que eu tenho aqui, tá? Mas, enfim, esse foi o sexto episódio, penúltimo episódio. Eu gostei muito do episódio, tá? Apesar dessas críticas, gostei bastante de tudo que aconteceu aqui, de todos que eles colocaram pra dar essa profundidade pro Joel.
enfim, das cenas emocionantes, de tudo. Mas teremos o último episódio agora e estou um pouco com medo, um pouco pé atrás, que a série deu uma caída depois da metade e tem muita coisa pra acontecer. Eu não sei como eles vão acabar essa temporada. Eu imagino o que vai acontecer. Eu já imaginava que eles iam acabar nesse ponto, mas eu não imaginava que ela ia ficar tanto tempo sem acontecer nada, né? Acontecendo pouquíssima coisa da história andar até chegar aqui. Então, em um episódio só, provavelmente por ter 7 episódios, eu acredito que esse episódio vai ter aí 1h30, 1h40. Não sei se já divulgaram o tamanho. Mas eu lembro que a primeira temporada teve 9, porque teria 10, mas o primeiro e o segundo eles juntaram um episódio de 1h40, o que fazia mais sentido assistir tudo junto. Talvez tenham feito isso aqui, juntado os 2 últimos episódios em um só, e um episódio vai ser maior. Não sei, sei que vai ser corrido, porque tem muita coisa pra acontecer ainda. Então, se não for corrido, vai ser parado e jogado pra outra temporada. Então eu tô com muito medo do que eles vão fazer aqui. Mas eu quero saber de você. E aí, já desistiu da série? Não, a série não tá ruim, né, cara? A série tá muito boa. Eles só estão pecando com a Ellie, que por acaso é a personagem principal. Mas, cara, a série tá ótima. Vamos lá terminar mais essa temporada. E a gente vai estar aqui junto comentando, beleza? Então, clica no gostei, segue o canal, compartilha, enfim. Tamo junto, até a próxima.